E aí, generais, tudo bem com vocês? Vou perguntar hoje, fazer uma pergunta para você agora nesse momento, tá? Quero que você responda para você mesmo. Até quando você vai permanecer no caixão? Até quando você vai ficar nesse caixão? Porque eu tenho colocado vários conteúdos aqui, tem grupos de WhatsApp. Hoje existem 7 grupos de transbordo do WhatsApp. Hoje existe um grupo do Telegram onde eu coloco assuntos sobre como se posicionar sobre um livro que nós estamos fazendo um curso online. Temos o canal do Telegram onde eu estou fazendo oração às 3 horas da madrugada. Mas ainda existem pessoas mandando mensagens para mim e perguntando a mesma coisa. Elas estão dentro de um ciclo, né, da roda, vamos dizer assim, da corrida dos ratos. É aquela rodinha que fica dentro da casinha, né, da gaiolinha do hamster, e ele fica rodando, 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 rodando e tá sempre na mesma coisa e não consegue enxergar que existe uma saída para isso. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que estão passando por situações, tá? Não só de relacionamento, de problemas no relacionamento, mas problemas também da parte financeira, tá? E também problemas psicológicos. Por que eu estou falando isso? Se você chegou até aqui, dê o seu like aí, dê o seu folhetinho para que esse conteúdo chegue em outras pessoas, tá bom? Então, pessoas que estão, tá, presas dentro de uma bolha que acha que do lado de fora não existe possibilidade, acha que somente aquilo que ela está enxergando é a parte, é a verdade. Eu já coloquei vídeos no canal aqui falando sobre olhar para as circunstâncias. Se vocês souberem o que eu estou passando, vocês vão falar assim: eu não sei como você está fazendo o que você está fazendo. Existe uma pessoa que está muito próxima a mim, ela mora em São Paulo, ela tem um grupo de transbordo e ela sabe do que está acontecendo. Ela sabe do que está acontecendo. E nós estamos sempre em contato, tá? E ela fala assim: meu Deus, o que você está passando e o que está vindo de resultado para você? Eu até assisti, ouvindo, né, um áudio dela. Aí eu me recordo que ela colocou assim logo no início do áudio: nossa, quanta sabedoria! Foi o momento que eu peguei a informação que eu tive, tá? Eu converti, eu ressignifiquei essa informação e canalizei essa informação. De que forma que saiu essa canalização? Saiu em canal do Telegram para falar mais profundo, saiu na criação dos grupos de transbordo, tá? Saiu em atendimentos mais próximos, atendimentos pessoais, e eu simplesmente explodi. Eu peguei tudo aquilo não, peguei aquela informação e simplesmente lancei, tá? Lancei. Mas eu entendo muito bem que você, no momento que você se encontra, é um momento que você não consegue enxergar nada e eu digo para você: sai do caixão. O caixão é a sua cama, o caixão é o seu sofá, o caixão é a bolha onde você se encontra. Isso não vai fazer bem para você, porque tudo que vem para dentro dessa bolha, tudo que vai vir para dentro dessa bolha, você vai abraçar como se aquilo ali fosse uma verdade. E eu tenho falado vários vídeos, eu estou procurando fazer vídeo todos os dias aqui para o canal, para poder falar para você que você não se preocupe,
tá? A preocupação é um muro, a preocupação é um parafuso que prende você dentro desse caixão. E enquanto você permanecer nesse caixão, não vai funcionar. Jezabel abriu a boca e disse assim: diga para o profeta que amanhã ele estará morto. Ele era o cara, e ele simplesmente fugiu. Olha o nível, ele olhou para as circunstâncias e não conseguiu ver quem ele era e o que Deus estava fazendo através da vida dele. O que você precisa entender é que você precisa sair, se mover. Tudo que está parado apodrece. Tudo que está em movimento não apodrece. Eu vou te dar o exemplo de uma caixa d'água. Se você pega uma caixa d'água, a água entra, tá? A água entra na caixa e fica parada, o que acontece? Vai chegar um momento que aquela água ali, ela vai apodrecer. Ela vai criar bichos ali, ela vai criar lodo e ela vai apodrecer. Mas aquela água que entra, se tiver uma torneira embaixo, aberta, essa água ela é sempre renovada. E o que eu estou fazendo para você? O que eu estou fazendo com vocês? O que eu estou dando é esse conhecimento. Eu estou sendo a faísca, eu estou sendo a água que estou jogando dentro da caixa d'água. E essa caixa d'água é você. Essa caixa d'água é você. Então você precisa abrir essa torneira embaixo e permitir que essa água saia, para que você não apodreça. E o apodrecimento é nada mais nada menos que depressão, ansiedade, medo, culpa, julgamento. Estava conversando com uma inscrita no canal e ela está preocupada com o que disseram dela. E eu falei para ela, você é isso. É isso que estão falando de você. Você realmente você é. Aí ela, não, eu não sou. E eu então falei para ela, e o que te importa? Se estão falando para você. Porque a verdade, eles estão falando mais dele do que você mesmo. Tem um videozinho que circula no YouTube de um homem, e esse homem ele fala assim, que ele estava passando muita dificuldade e ele precisava levar o alimento para casa, né? E a única coisa que ele conseguia fazer ali para poder ganhar dinheiro era artesanato com arames. E ele chegou diante de uma mesa, né? E ele falou que na cabeceira sempre senta a pessoa que tem mais poder aquisitivo ali, né? E ele sentou, ele foi direto naquela cadeira e ele começou a fazer ali o artesanato e aquele cara começou a insultar ele. E aí esse cara falou para ele assim, mas vocês são tudo uma cambada de vagabundos. Tudo uma cambada de vagabundos. Ele parou e ele falou assim, mas ele não está falando comigo. Ele colocou para ele mesmo. Ele não está falando comigo. Porque eu não faço parte dessa gente que ele está imaginando. Então, olha o que ele fez. Ele não se colocou ali. Ele não entrou naquilo que as pessoas estavam falando. Tá? Ele não entrou. Ele falou, não, eu não faço parte do que ele está pensando. O que ele está pensando, isso diz a respeito dele. E aí ele perguntou assim, meu irmão, você quer briga? E o homem levantou da cadeira e falou assim, por quê? E ele perguntou, ele olhou para o cara e falou assim, porque eu não quero. Você vai achar alguém para você brigar. Eu estou aqui fazendo o meu artesanato porque eu tenho 2 crianças para dar de alimento em casa. Então eu estou aqui trabalhando. Eu tenho certeza que você vai achar alguém para brigar com você, tá? Você tenha uma boa noite e tenha um ótimo jantar. E ele saiu. Você vê, a inteligência emocional daquela pessoa era tão grande que ele não entendeu, ele não quis saber. Ele falou, não, o que ele está falando é dele. O que ele está falando diz respeito a ele, não diz respeito a mim.
Então, essa pessoa, essa inscrita do canal, ela falou, mas me humilharam, me caluniaram, mas você fez isso? Não, eu não fiz. Então tá tudo certo. Eles estão falando do que eles são. Do que eles são. Então você segue a sua vida, continua. E é da mesma forma que eu estou falando para você. Hoje falam muitas coisas do que você fez e você traz para você como se você fosse realmente a pessoa causadora de tudo isso. É claro que um relacionamento não acaba porque uma parte só, tá, decide terminar. Existe sim um conflito e você precisa reconhecer a sua parte nesse conflito. Mas você não pode permanecer dentro desse caixão porque o outro foi embora. Entenda uma coisa: se ele foi ou se ela foi embora, isso diz respeito a ele, não mais diz respeito a você. Então o que você vai precisar fazer é continuar a sua vida. A sua vida não pode parar. Você tem que continuar a sua vida. Você precisa parar e você estava tudo muito bem até o cônjuge ir embora. Foi embora, você para e você vê assim, o que eu estava fazendo? Eu vou continuar fazendo. O que eu posso fazer? Eu vou então fazer. Eu posso ajudar? Então eu vou ajudar. Comece a colocar a informação que você tem, que você pegou. Então, transforma essa informação e canaliza ela em algum canto, tá? Canaliza ela em algum canto. As pessoas, elas não param de ligar. Deixa eu tirar isso aqui. Só um minuto. Pronto. Então, e são os atendimentos, né? Não que eu esteja reclamando, mas é o tempo todo ligando e falando sempre a mesma coisa. E eu acabo falando também a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. Então entenda isso. Você precisa sair desse caixão. Você precisa. Você foi lançada no caixão. Você foi lançado no caixão. Sai desse caixão. Ele não pertence a você. Ele não pertence a você. Continue fazendo o que você estava fazendo. Continue agindo da forma que você... Mesmo que esteja doendo. Tá doendo? Tu tá fazendo. Tá doendo, mas você tem fé que vai acontecer. Tá doendo e você continua fazendo. Continua fazendo. Não entre nessa caverna. Porque se você entrar nessa caverna, quanto mais tempo você permanecer nessa escuridão, pior vai ser para você. Entendeu? Não faça isso. Não faça isso. Não entre nessa caverna. Não entre nesse caixão. Saia desse local onde você está e comece a dar resultado. Comece a dar resultado. Uma das coisas que é chave para a restauração do casamento, sabe o que é? É você se transformar. É você mudar. E a outra pessoa que foi, ela simplesmente olhar para você e falar, nossa, ela mudou, ele mudou, está acontecendo alguma coisa diferente e eu tô aqui nesse desespero, porque assim, eu vou soltar outro vídeo, eu vou subir um outro vídeo no canal falando sobre como é que o cônjuge vive do outro lado, vive um inferno, e você não pode viver um inferno paralelo com ele. Ele vivendo lá e você vivendo aqui na sua solidão. Não faça isso. Um beijo no coração e até o próximo vídeo aí, em nome de Jesus.